A paz do Senhor, irmãos. Eu espero em Deus que todos estejam bem, saudáveis e firmes no Senhor. Quero compartilhar com os irmãos um devocional que está no livro de Marcos 4, 35 ao 40, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, neste dia, Jesus deu uma ordem, uma direção. Vamos para o outro lado. Jesus tinha acabado de realizar muitos milagres naquele lugar e os discípulos estavam a todo momento com ele, presenciando as maravilhas de Jesus. Quando Jesus deu essa direção de irem, ele esperava que os discípulos confiassem na palavra dele, porque afinal de contas, a palavra do Senhor não volta atrás, ok? Então Jesus estava exausto de todo o trabalho e ele foi descansar. Por quê? Porque ele sabia que chegaria do outro lado. Mas no caminho uma grande tempestade os alcançou. Raios, barulho de trovão, um vento muito forte soprava. Irmãos, eu já tive a oportunidade de tomar café da manhã em um barco. Meus parentes no Chile, meus primos, eles trabalham como pescadores. E eu tive a oportunidade de estar em um barco ancorado, no mar calmo, céu azul, mas o movimento é constante. Agora imaginem o meio de uma tempestade. Deve ser terrível, né? O barco que Jesus estava descansando já estava ficando cheio de água. E em meio a esse caos, todo o barulho, Jesus continuava dormindo, descansando no barco. Irmãos, quando Jesus está no barco, até Jesus descansa, amém? Os discípulos se apavoraram e se esqueceram de tudo que Jesus tinha feito até aquele momento. Todas as coisas grandiosas, milagres, cura, tudo foi esquecido naquele momento de angústia, de medo que os discípulos estavam passando. E assim somos nós em alguns momentos. Por causa de uma dificuldade, de uma luta, nós nos esquecemos de tudo que o Senhor já fez. Mas, queridos, o Senhor é o Todo-Poderoso. É aquele que está acima de tudo e de todos. E tudo se submete à vontade do Senhor. Quando os discípulos foram até Jesus e o acordaram, pedindo por socorro, o Senhor imediatamente saiu, deu ordem ao vento, ao mar, dizendo: Aquieta-te, cala-te, e o vento cessou. A chuva parou, a tempestade se foi e o mar ficou calmo. Nós temos que confiar na palavra do Senhor. Naquele momento, a tempestade reconheceu que o Senhor é mais poderoso, se submeteu a Ele. O mar se submeteu, o vento se submeteu. E nós, irmãos, nós nos submetemos ao Senhor? Nós temos nos submetido ao que o Senhor tem falado conosco, a direção que Ele tem nos dado? Se tudo se submete e obedece, qual é a nossa dificuldade? Aqui no versículo 38 diz: Ele, porém, estava na polpa dormindo sobre a almofada, ou seja, a tempestade não acordou, o vento forte não acordou, o balanço do barco não acordou, mas a voz de um dos seus discípulos pedindo ajuda, sim, acordou o mestre. Amados, nossos problemas não despertam ao Senhor, nem as nossas dificuldades. Afinal, Deus sabe tudo o que se passa na nossa vida. Mas a nossa voz sim desperta o Senhor. A nossa busca, a nossa oração, o nosso clamor, a nossa intensidade em buscar ao Senhor, isso desperta Ele, amém? Naquela situação do barco, a voz do discípulo foi mais forte, mais potente que os trovões,
que o barulho da tempestade. Jesus calou o vento, calou o mar, a tempestade, mas ao discípulo ele não fez calar, ele ensinou o discípulo. No versículo 40, Jesus questiona: por que vocês estão tímidos? Ainda não tendes fé? Ou seja, vocês estão comigo o tempo todo e ainda não confiam em mim, ainda não creem na minha palavra, ainda não acreditam no meu poder? No versículo final, os discípulos perguntam: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Ele é aquele que dá a direção, é aquele que vai com você no barco e que acorda somente quando ouve a sua voz. As nossas tempestades não acordam Jesus, o nosso clamor sim. Então, queridos, já é tempo de confiarmos na palavra do Senhor e de nos submetermos à sua vontade, obedecer à voz dele, amém? Eu quero nesse momento orar com vocês, pedir ao Senhor que nós possamos confiar mais nele, sermos obedientes ao Senhor, amém, queridos? Pai querido, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, nesta hora, que o Senhor sonde meu coração, que o Senhor arranque de mim toda incredulidade, que o Senhor aumente minha fé e que eu possa confiar em Tua palavra e que as Tuas promessas se cumprirão na minha vida, Pai, independente das situações em meio do caminho. Oh Pai, eu peço a Ti, Senhor, que cada um dos meus irmãos em Cristo que está ouvindo esta mensagem sejam tocados por Teu Espírito Santo e que o Senhor sonde também seus corações, que eles possam também, Pai, confiar cada dia mais em Ti, Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de fazer parte desse ministério e pelo privilégio que é te servir. Obrigada, Senhor. Amém. Bom, irmãos, espero que todos tenham compreendido e que o Espírito Santo fale o que eu não pude falar e que o Senhor continue guardando a cada um de vocês. Amém? Fiquem com Deus.